Viver sem Jesus não dá. Realmente não dá. Aleluia. Glórias a Deus. Como é maravilhoso contemplar o Senhor. Irmãos, último recadinho do nosso bazar. Sábado agora, às 9 horas da manhã, vamos estar iniciando o nosso bazar, nosso primeiro bazar, aqui na Rua Figueira, 1075, em Londrina, Paraná. Peço aos irmãos que possam compartilhar o convite. Compartilhe com todas as pessoas da tua rede social, né? Vai ter pecinhas muito boas, precinho bem baratinho mesmo, né? Para que a gente venha atingir o objetivo que a gente deseja. Vamos abençoar as pessoas e vamos também ser abençoados. Amém?
conto com todos vocês, amém? Vamos neste momento também adorar o Senhor, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas. A palavra de Deus fala que nós devemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento nela. O mantimento é a palavra de Deus, são as vidas que chegam aqui, recebem a palavra de Deus, são os frutos que nós podemos dar, né? As necessidades são supridas, e é isso que é o objetivo dessa casa de oração, está aberta, né? Para que vidas venham estar sendo restauradas, curadas, libertas, e principalmente, o maior objetivo é que elas sejam salvas, amém? E que vivam, né, esse tempo que nós temos aqui nessa terra, uma vida abundante, uma vida feliz, porque nós temos que começar a nossa felicidade agora, né? E vamos morar no céu, e lá nós vamos ser mais felizes ainda, amém? Oremos ao Senhor, e vamos já aproveitar também neste momento, orar pela palavra do Senhor, que vamos estar ministrando, né? E vamos estar meditando nessa noite. Pai querido e amado, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, e pedimos, Senhor, a tua total consagração, o derramar das suas bênçãos, as janelas e as portas do céu, Senhor, abertas para todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo a tua palavra, para todos os meus irmãos que estão aqui presentes, e principalmente, Senhor, que o Senhor possa, né, repreender o migrador, o devorador, o destruidor das vidas de todos os dizimistas, ofertantes, que venham contribuir na sua casa. Paizinho querido, recebe a cada um, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa consagrar neste momento todos aqueles que estão fazendo as suas ofertas, através do Pix, através do QR Code, através, né, trazendo no gasofilácio o seu dinheiro, tudo aquilo que contribuir na casa do Senhor, sejam abençoados infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque essa é a boa medida do Senhor, sacudida, recalcada e transbordante. E também, Senhor, nessa oportunidade, peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. Palavra essa que é viva, palavra que nós sabemos que muda a nossa vida, porque a palavra de Deus falada e o Espírito Santo que consola, que convence o homem, que está em nossos corações, está neste lugar, possa tocar cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Entregue seu dízimo, sua oferta e a sua vida ao Senhor. Abra os seus ouvidos para que a gente venha ouvir a palavra de Deus. Eu vou pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 24. O último livro de Josué. Aqueles que ainda não tiveram oportunidade, irmãos, de estar lendo todo esse livro, não perca mais a oportunidade, que é um livro muito rico, com muitas instruções para nós. É um livro poderoso. É 24 capítulos, mas não são capítulos grandes, e assim é uma história muito linda e é muito gostosa de ouvir. A palavra de Deus no capítulo 24 de Josué, a partir do verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, e se é os deuses a quem serviram seus pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo a Josué e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses.
porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servir a deuses estranhos, então Ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vós ter feito bem. Então disse o povo: não, antes serviremos ao Senhor. Disse Josué ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué a aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Josué. E o tema que eu escolhi para essa noite é: ande com vencedor. Ande com vencedor. Muitos de nós, muitas pessoas que já passaram por essa vida, ou vão passar por essa vida, marcaram, fizeram histórias. Josué foi um homem que ele fez a sua história. Ele marcou essa terra pelas conquistas, pela história dele em si, pelo que ele fez, A melhor herança, irmãos, que nós podemos deixar para os nossos filhos ou para outras pessoas que é do nosso convívio, não é nem ouro nem prata. Nós achamos que o melhor que nós podemos dar são coisas. Nós pensamos assim, porque nós vivemos nesse mundo, num mundo consumista, onde precisam de coisas para viver. Nós precisamos, mas isso não é tudo, não pode ser o nosso foco. Então, nós temos que colocar no nosso coração, entender qual é a nossa vontade. É de fazer história nesse mundo, deixar o teu legado, não somente para a tua família, teus filhos, mas para essa terra. Assim como Josué, ele deixou um grande legado, ele deixou a palavra de Deus, ele deixou a instrução do Senhor para que o povo pudesse andar em novidade de vida e pudesse andar como vencedores. Então, essas histórias, elas que a gente deixa, ou que a gente ministra na vida das pessoas, quando é a palavra de Deus, quando são coisas boas, elas marcam a vida das pessoas, elas transformam a vida das pessoas, e ela pode mudar a vida das pessoas, porque a palavra de Deus, ela pode mudar a vida das pessoas. Eu falo assim que quando eu comecei a caminhar com o Senhor, minha vida foi transformada. Não porque eu tinha uma vida torta, não era isso. Eu não andava com Deus. Simplesmente eu não caminhava com o Senhor. Então eu não tinha uma esperança, eu não tinha uma perspectiva de uma vida melhor. Então o que eu sabia, o que eu conhecia era muito limitado.
Então, quando você conhece a palavra de Deus, ela te liberta de muitas coisas. E ela faz você abrir a tua mente, abrir um leque muito grande. Então, isso é maravilhoso, né? E nós temos que ter esse pensamento de vencedor. E para isso, nós temos que andar com vencedor. E para a gente construir, né, essas histórias que nós desejamos, eu creio que todos nós, um dia quando nós partirmos, a gente gostaria de ser lembrado, mas ser lembrado por coisas boas, né? Assim, tipo, nossa, a irmã Elaine foi uma mulher de Deus, foi uma mulher isso, foi uma mulher... Coisas boas que contribuiu nessa terra, que alcançou outras vidas para Cristo. Então é maravilhoso isso. Então, para que a gente conquiste, faça a nossa história, assim como Josué fez, nós necessitamos, né, de andar com pessoas que nos aproximam de Deus. Pessoas que nos afastam de Deus, nós não devemos caminhar com ela. Nós podemos conviver com ela, mas o caminhar, o andar, né, que é onde nós olhamos os exemplos, que nós seguimos os exemplos, nós temos que andar com pessoas que exalam o bom perfume de Cristo, pessoas que são vitoriosas, pessoas que não são pessimistas, pessoas que têm algo a nos oferecer melhor do que nós. Então esse é uma das receitas para nós sermos vencedores e marcar história nessa terra. Cristo, ele foi vencedor. Ele veio ao mundo como carne, venceu a nossa morte, né? Conquistou a nossa vida eterna. Pela graça nós fomos salvos. Então, por que Cristo ele marcou a história? Porque ele seguiu a Deus. Ele exalou o bom perfume de Deus. Ele fez aquilo que ele via, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele andou com Deus. Ele estava com Deus. Então ele veio aqui e marcou a história, assim como Josué. E nesse texto, né, a gente vê, se você ler, né, o texto de Josué, o capítulo inteiro, você vê que ele é marcado por muitas vitórias, por muitas conquistas, né? Porque ele andou nada mais, nada menos porque o libertador, né? Moisés, que libertou o povo hebreu do Egito. Então Josué, ele caminhava com um homem vencedor, ele caminhava com um homem de Deus, um homem que dava testemunhos, que ensinava o caminho que devia seguir. Então era um homem que trazia para perto de Deus. Então ele caminhava, então ele teve, né, como o ensino, como as atitudes de Moisés, com a vida de Moisés, né? Não era só o que Moisés falava, mas eram as atitudes de Moisés. Então um dos né, mais inspiradores da Bíblia foi, né, Josué, pela sua coragem, né, pela coragem que ele tinha, né, ele era conhecido pela coragem, pelas conquistas, pela reconstrução. Aqui nesse texto ele fez uma nova renovação da aliança com Deus, com aquele povo que as pessoas são assim, né, começa a caminhar com Deus, vai desanimando, vai soltando a mão de Deus, dali a pouco estão afastados do Senhor. Então ele foi esse homem que trouxe novamente essa aliança, né, essa união do povo, né, do povo de Israel com Deus. Então ele foi um homem muito importante. Então a característica de um homem vencedor, ela é conhecida pelas realizações, pelo que ela faz, né? Não é o que ela fala, porque falar, né, diz que quer papagaio e fala. Então é pelo que ela faz, pelo que ela
demonstra: pelos frutos que conhecereis a árvore. Né? É assim que funciona. Então essa coragem, né, que ele tinha, né, quando chamava o povo ali, ele teve a coragem, né, a ousadia de chamar aquele povo para fazer uma renovação da aliança com Deus. E ele usa nesse texto aqui, ele fala assim, ó, no verso 14, ele está tendo uma conversa com o povo, né? Ele chama ali o povo, como hoje aqui, de repente assim, nós aqui temos um diálogo. Olha, o negócio é o seguinte: temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitar fora os deuses aos quais serviram nossos pais, da lei do Eufrates no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parecer mal, se vocês não quiserem servir a Deus, ele disse exatamente isso nessa frase: se vocês não quiserem servir a Deus com integridade e com fidelidade, escolhe hoje. Deus está falando aqui conosco: escolhe hoje quem que você quer servir, aos deuses ou ao Deus? A quem escolhe hoje, a quem vocês querem servir? Se aos deuses a quem serviram os seus pais, que estavam além da lei do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não querem, não tem problema, tem que tomar uma atitude, porque a tua escolha vai ser marcada. Nós vamos marcar aqui, fala no texto aqui 26, que essa renovação, ela foi escrita nas pedras. Foi algo muito sério que ele teve com aquele povo. Foi uma conversa muito séria e única. Olha, se vocês não querem, não tem problema, porque o que vocês firmarem com o Senhor, cumpra, porque se não cumprir, vai vir retaliação. Porque naquela época era dessa maneira, né? Quando eles não faziam, né, aquela aliança era quebrada, vinha as condenações. Hoje nós sofremos as consequências dos nossos atos errados. Então ele falou para aquele povo: olha, escolha. Então ele teve essa atitude de coragem, ele não teve medo de falar a verdade. Um homem vencedor, quando você anda com um homem vencedor, ele não tem medo de falar da verdade para você. O que é, o que não é, não é. Porque isso vai te libertar. A palavra verdadeira, ela te liberta, ela te faz abrir os olhos, ela te abre o entendimento, ela te liberta. Agora, aquele amigo que só passa a mão, ele não é um vencedor, porque ele não te quer o bem. Agora, um homem de Deus, um homem vencedor, é aquele que te fala a verdade, mas em amor. Não é o teu amor, é o amor de Deus. Porque é assim que nós temos que agir. Quando nós falarmos com o irmão, exortar ou conversar, nós temos que sempre nos utilizar da vontade de Deus, que é nós agirmos em amor em toda e qualquer situação. E ele fez isso. Ele falou: olha, se vocês querem servir, né, ele foi firme, né, porque um homem corajoso é um homem firme, né, um homem que ele passa por situações difíceis, espirituais, morais, físicas, mas ele permanece firme. Assim é o homem vencedor. O homem de Deus, ele é firme, ele é corajoso, ele enfrenta de frente o problema. Porque quando você anda com um homem, com pessoas que não são vencedores, quando ela está diante de um problema, ela foge, ela se esconde, ela, sabe, parece que vira um gatinho. E não, nós somos mais que vencedores. Foi assim que Jesus falou que nós somos. Então nós temos que
ir de frente com o problema, porque nós vamos vencer, porque Jesus já venceu por nós. Ele não vai vencer, ele já venceu. Então nós somente temos que ter coragem e prosseguir, né? E receber aquilo e enfrentar. Isso é ter coragem, né? Não é porque você às vezes tem um medo, tem uma situação de perigo, você sinta medo. Isso não é falta de coragem, isso é consciência que nós temos, porque nós somos inteligentes, nós temos a consciência de perigo. Então o medo, ele faz o quê? A gente ficar alerta, para que a gente venha combater com as armas que nós temos nas mãos. Então ele agia com firmeza. E outra característica de um homem, né, que tem coragem, que é vencedor, né, ele é fiel a Deus. Um homem fiel a Deus, ele se utiliza da fidelidade em todas as circunstâncias que ele passa. Um homem fiel, ele serve a Deus na alegria, na tristeza, no problema, na festa, no trabalho, em qualquer circunstância. E Josué, ele era um homem fiel a Deus. Ele não desviava nem para a direita e nem para a esquerda. Olha aqui que fala no verso 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. Só porque Deus é santo, porque Deus é zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servis a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então você tem que servir a Deus, né, com fidelidade, com amor, não porque Ele vai te fazer coisas boas, mas porque Ele é o bom, Ele é o bem, Ele é o que te guarda. Ele não vai ser, Ele é essa pessoa para nós, né? Então a gente tem que servir a Deus com essa integridade, sempre servindo em amor, né? E sempre com fidelidade, porque Ele merece a nossa fidelidade, porque Ele nos amou tanto que deu seu Filho para morrer por mim e por você naquela cruz. E Ele não só morreu, não foi lá e mataram Ele, não. Ele sofreu muito até a morte. Ele sofreu todas as nossas dores, todas as nossas faltas de saúde, tudo aquilo que era ruim estava em nós. Ele levou naquela cruz, e através da morte dele nós fomos libertos de tudo isso que nós tínhamos que passar. Então Ele merece toda a nossa adoração. Fiel é aquele que tem confiança em Deus. Não é porque você está numa situação difícil que você abandona Deus. A pessoa fiel, ela não abandona Deus, ela continua na luta com o Senhor. Josué, ele passou por muitas lutas, ele teve muitas vitórias, mas ele passou por muitas lutas, não somente com o povo que ele vivia, mas com o próprio povo que ele vivia, porque o povo viu o que Deus fez, né? Os pais, né, daquelas pessoas que estavam sendo exortadas aqui nesse texto, viu o que Deus fez, libertou aquele povo, né, do Egito, e mesmo assim Ele teve que ainda renovar a aliança com aquele povo, porque aquele povo estava se perdendo, estava saindo da presença de Deus. Então a gente tem que ter integridade, não se desviar nem da direita e nem para a esquerda. É assim que a palavra de Deus nos fala, que nós devemos andar conforme a vontade do Senhor. E a característica do vencedor também é conhecida como as conquistas dele, né? O Senhor concedeu a Josué muitas vitórias, muitos povos, muitas terras, onde eles dividiram, né, com aquele povo que vivia com ele, e terras essas que eles não precisavam trabalhar,
conquistar, terras estas que já haviam plantado com vinha e com olivais, que eles também não plantaram, mas Deus deu tudo para eles. Por quê? Porque eles estavam servindo a Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Nós fazemos nesse mundo tantas vontades das pessoas e achamos difícil fazer a vontade de Deus, que só nos traz benefício. Nós nos esforçamos tanto para fazer o bem para as pessoas nessa terra e achamos muito fazer agradar a Deus, obedecer a Deus, que já fez muito para nós. Então, essa é uma característica. Então, um homem que serve a Deus, um homem vencedor, né, como Josué foi, e Deus concedeu muitas coisas para ele, porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus quando ele andava com Moisés, que era o homem de Deus. Então nós temos que ter essa preocupação de filtrar com quem a gente anda. Nós convivemos com muitas pessoas, mas andar, o teu caminhar, o teu dia a dia, a gente tem que ter cuidado em quem nós vamos andar. E Josué, ele creu no Senhor, porque no primeiro livro, né, de Josué, Deus mandou uma mensagem para ele, porque quando Moisés morreu, ele tinha que ainda atravessar para conquistar a terra prometida, Canaã. Então, ele já não estava mais com o libertador do Egito, ele não estava mais com Moisés, que estava ali ajudando ele, que era um braço, né, forte. Mas aí, quando Moisés morreu e Josué teve essa missão, Deus falou para ele: então somente, Josué, ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, para você ser uma pessoa bem sucedida, nós não estamos falando somente de finanças, também finanças, porque engloba tudo, mas bem sucedido no teu trabalho, bem sucedido como mãe, bem sucedido como pai, bem sucedido como esposo, né? Bem sucedido, feliz, sucesso, vencer, sabe? Você não tem um filho na droga, você não tem que sair à noite para ir buscar um filho que está lá no hospital porque estava fazendo coisa errada. Então é isso que é ser uma pessoa bem sucedida. Então se espere em pessoas, sabe? Veja esses exemplos e siga esses exemplos, para você ser feliz nessa terra, para você ter uma vida abundante. Isso que é abundância na vida. É você ser feliz, é você ser um vencedor, porque muitos, né, as pessoas do mundo, elas querem ser vencedoras no trabalho, elas querem ser vencedoras em tantas outras coisas, né, mas não se preocupa com o que é o principal, né, ser bem sucedido com Deus, agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor, andar na vontade do Senhor. Então, Josué, ele foi um homem bem sucedido. Por quê? Porque ele confiou em Deus. A fé dele era inabalável. Ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda. Aquilo que Deus falou para ele seguiu à risca. Ele seguiu na linha. Isso é ser vencedor. E a história, né, de Josué, ela termina de uma maneira de um vencedor. Porque o vencedor, às vezes ele pode até não começar bem, pode até lá no meio, né, pastor, não está bem, mas no final ele acaba bem. Mas Josué, ele teve um começo, meio e fim de um homem vencedor, pelo que mostra na palavra de Deus, né? E quando Josué
termina a sua vida, né? Porque assim como Moisés também, né, Jesus o recolheu, aqui no texto a gente vê mais uma característica de um homem vencedor, porque ele andava com vencedores, ele andava com Deus, andou com Moisés, andou com homens de Deus, com pessoas que mostravam o caminho, né, para ser uma pessoa vencedora. Ele foi um homem muito honrado no final da sua vida. E a palavra de Deus diz, em Josué 24, 29, depois dessas coisas, depois que ele fez todas essas coisas, que ele renovou a aliança, né, daquele povo que estava se perdendo ali, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Um homem que viveu muito, muito. E sepultaram ele na sua própria herança em Timná-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Ele foi sepultado, porque naquela época um homem honrado é quando ele era sepultado na sua terra. Quando o homem era honrado, ele era sepultado aonde ele vivia, porque era costume daquele tempo. Quando as pessoas não eram honradas, enterravam em qualquer lugar. Mas quando um homem era honrado, como o homem tinha feito a sua diferença nessa terra, ele era enterrado com honra. E ele foi enterrado aonde era o lugar que Deus deu para ele morar, que era neste lugar. Então ele foi reconhecido como um homem digno, né? Um homem íntegro, que passou por essa vida e deixou história e exemplos para mim e para você seguir. E ele terminou aquele bom combate dele até o fim, andando na obediência do Senhor. E ele terminou, né, cumprindo com a vontade de Deus, que foi o quê? Ele fez aliança com aquele povo, ele morreu, e aquele povo continuou por muito tempo servindo a Deus, por causa que andaram com ele, por causa que ele ensinou aquele povo a andar com Deus. Então esse foi o maior legado que ele deixou nessa terra. E ele deixou essa história. Que história que nós queremos deixar nessa terra? Que marcas nós queremos deixar nessa terra para as pessoas? Que frutos vamos deixar? Que é aquilo que eu falei. Quero terminar com essa frase. Conviver com todos, andar somente com Deus e com vencedores aqui nessa terra, com aqueles que nos faz aproximar de Deus, aquele que nos afasta de Deus, aquele nós não devemos andar. Esse que nos afasta de Deus vai nos levar à ruína, vai deixar nós destruídos. Mas se nós queremos ser vencedores, vencer o bom combate, deixar um legado nessa terra, nós temos que andar com vencedores, aqueles que nos aproximam de Deus. Amém? Essa mensagem que eu queria deixar essa noite é uma mensagem curta, mas uma mensagem poderosa, né? Uma mensagem que nos faz pensar bastante, né? Como nós estamos andando, tomar uma decisão, assim como Josué teve a coragem, né? E eu tenho a coragem nessa noite de falar da palavra. Está disposto a deixar os teus deuses? Vamos servir a Deus? Vamos deixar de servir o mundo? Vamos servir a Deus com integridade, com fidelidade, com verdade. Se você toma essa decisão, está
Está tomado. Deus é contigo. Deus vai te guardar, vai te sustentar, vai estar com você todos os dias, até a consumação do século. Porque essa é a promessa de Deus para mim e para a tua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido e amado, te louvamos, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Palavra essa, Senhor, que nos traz a refletir, Senhor, a nos renovar, Senhor, os nossos votos com o Senhor, a tomarmos decisões de quem nós queremos servir. E se vamos servir a Ti, Senhor, vamos ser fiéis até o fim. Vamos ser íntegros até o fim. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor já fez tudo por nós. O nosso maior presente, o que mais nós precisávamos nessa vida, o Senhor já nos deu. E foi a nossa salvação através de Jesus Cristo. Através da morte e do sofrimento de Cristo. O Senhor não poupou nem o seu único filho por amor de nós. Por isso, Senhor, nós renovamos novamente, Senhor, e queremos ser vencedores, assim como o teu filho Josué, porque andou com integridade, servindo a Ti, Senhor. Queremos também, Senhor, que o Senhor nos ajude a andar também, e a perceber, e ter essa percepção de andarmos com pessoas que nos aproximam de Ti. Aqueles que nos afastam do Senhor, Pai querido, afasta de nós, Senhor, em nome de Jesus, porque queremos ser vencedores, porque a nossa maior vitória é um dia estarmos com o Senhor no céu. Essa será a nossa maior vitória. Pai querido, muito obrigado. Fala conosco mais ainda, Senhor. Te peço neste momento que todos aqueles que vieram à tua casa de oração e estão através da live e vão ouvir a tua palavra, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e neste momento derramar das tuas bênçãos, derramar da tua cura, derramar da tua provisão, Senhor, das necessidades dos meus irmãos e da minha vida, Senhor. Que o Senhor possa suprir-nos, Senhor, para que nós continuamos servindo ao Senhor em novidade de vida. É o meu pedido e a minha gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Vamos estar a bênção apostólica? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz, em nome de Jesus. Amém.